Olá, sejam bem-vindos ao Me Explica Direito, onde apresentaremos temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. Diariamente, estamos comprando bens e contratando serviços, quer seja online ou presencial, e temos vários direitos que nos são assegurados. Por isso, temos o Código de Defesa do Consumidor. O nosso tema de hoje é Direito do Consumidor e as questões mais recorrentes na sociedade. Ele é administrador, advogado e pós-graduado em Direito do Consumidor. Foi diretor-geral do PROCON Municipal de Natal. Atualmente, é vereador da nossa capital no seu segundo mandato e preside a Comissão de Defesa do Consumidor. Também é autor do livro Guia Prático do Consumidor. Então, temos conosco o Dr. Kleber Fernandes. Seja bem-vindo ao Me Explica Direito. É um prazer, Michele, estar aqui com você no Me Explica Direito e poder esclarecer as dúvidas dos nossos consumidores, da população em geral que nos assiste, que é um tema extremamente relevante que está no dia a dia, na vida cotidiana de toda a população. Aproveitando já então a deixa, eu quero começar com uma pergunta muito importante. O que é o Código de Defesa do Consumidor? Por que ele foi criado? Para que serve esse código? Todo mundo tem acesso? Todo mundo pode se valer do que está posto aí? Pois é, Michele, quando a nossa Constituição Federal foi elaborada em 1988, houve a disposição na Constituição da obrigatoriedade da criação de um Código de Proteção e Defesa ao Consumidor dentro de um período de 180 dias. E aí o Congresso Nacional aprovou a lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, é um microsistema que saiu de um processo constitucional e, consequentemente, é a nossa lei magna da proteção e da garantia dos direitos consumeristas. Então, é uma lei extremamente avançada, que serve hoje de modelo para outros países. Então, nós podemos dizer que o Brasil tem uma das legislações consumeristas mais avançadas do mundo. Infelizmente, o código é muito principiológico, então ele é de difícil interpretação para a população mais leiga. Apesar de haver, inclusive, uma lei federal que obriga a existência de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em cada estabelecimento comercial, a população, muitas vezes, mesmo tendo acesso ao código, não consegue interpretar os seus direitos. Entender o que está posto. Exatamente. Mas eu quero fazer uma pergunta de ordem prática, a primeira de todas. Como é que a gente faz para fazer valer uma lei no Brasil? Porque a gente sempre tem a cultura de achar que tem que ir para o judiciário, tem que ir para a justiça. Existem órgãos, o senhor que foi diretor-geral do PROCON, o que faz o PROCON? Existem outros órgãos semelhantes, a gente tem como recorrer para buscar os nossos direitos do consumidor onde? Pois é, o próprio Código de Defesa do Consumidor previu a existência, a criação dos órgãos de proteção e defesa ao consumidor, que são os PROCONs. Existem PROCONs nos municípios e também PROCONs estaduais, ambos com as mesmas prerrogativas, com uma pequena diferença que é a sua competência territorial, ou seja, o PROCON municipal ele atua só no município e o estadual em todo o estado, em todas as unidades federativas do Brasil. E no âmbito federal existe uma Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, e o DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que atua em questões onde há uma demanda coletiva consumerista em mais de um estado da Federação Brasileira. Então, o PROCON ele é um órgão que atua de forma educativa, esclarecendo a população acerca dos seus direitos, atua de forma preventiva, atua fiscalizando e fazendo cumprir o direito do consumidor, também aplicando sanções administrativas, desde a aplicação de multa, cassação de alvará de funcionamento, apreensão de produtos vencidos. Então, o PROCON ele tem um rol de competência, um poder de polícia, que de fato tem uma diferença muito grande na garantia desses direitos do consumidor. E também faz a mediação, propondo acordos, intermediação entre as empresas e os consumidores. Então, eu já pergunto, vamos supor que a gente está diante da seguinte situação e a gente vê
um cenário que está alguma coisa acontecendo errado, os consumidores estão sendo lesados e a gente pergunta a quem recorrer. Se eu não tenho intenção de ser reparado, de pedir uma indenização, o PROCON, ele tem o papel, então, de multar, de fiscalizar. Eu vou lá no PROCON e falo, ó, eu vi que essa conduta está sendo cometida e eu acho que não está correto, vocês têm que ir lá apurar, então. Exatamente. Esses casos mais corriqueiros, tipo troca de produtos, descumprimento da oferta, descumprimento de prazo para entrega de produtos que você adquiriu e ficou de entregar na sua residência em até 7 dias e já tem lá 20 dias e o produto não chegou. Essas demandas com telefonia, com cartão de crédito, cobranças indevidas, são questões rotineiras do PROCON, que o PROCON pode fazer essa mediação, ele tem esse poder de notificar as empresas, fazer uma audiência de conciliação e ali, com o poder de polícia que tem e de aplicar as sanções administrativas previstas na lei, dentre elas a aplicação de multa, ele consegue, nessa intermediação, pressionar pró-consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa relação, conforme o próprio Código já prevê. Então, quando se trata de questões mais complexas, onde há uma necessidade de reparação de danos morais e etc., aí é mais aconselhável que se procure o Poder Judiciário. Quem tem, se for uma situação menos complexa e de um valor menor, através do juizado especial, ou também quem não tem condições de arcar um advogado, a Defensoria Pública também faz esse papel, além do Ministério Público, que tem uma promotoria especializada em defesa do consumidor. Então a gente tem esses instrumentos, a gente tem como utilizar esses mecanismos, mas se eu quiser, eu resolvo meu problema no PROCON. Então, resolve no PROCON. Eu consigo lá, vocês entram em contato com a empresa e vocês vão tomar a frente por mim. Faz a notificação da empresa, marca a audiência de conciliação, caso não haja o acordo e seja de fato detectado, caracterizada a abusividade ou descumprimento do direito do consumidor, aquela empresa também já será punida com as sanções administrativas previstas no Código. Quero ir para a prática agora. Vamos fazer algumas perguntas bem objetivas que a gente tem curiosidade de saber. Eu acho que uma das primeiras é a seguinte. Eu comprei um produto, de repente eu comprei tamanho P e cheguei em casa e descobri que melhor para mim era o tamanho M. Eu tenho o direito de voltar na loja e trocar o meu produto? Eu quero saber se eu tenho o direito de trocar algo que eu compre presencialmente no shopping, por exemplo. Pois é, Michele, as compras presenciais, elas só têm obrigatoriedade da realização de troca quando o produto apresenta algum defeito ou vício. No caso de um erro da cor, do tamanho, o consumidor se arrependeu de fazer a compra, mas ele comprou presencialmente, a lei não assegura essa possibilidade. Porém, as lojas, por uma questão comercial, dão a alternativa ao consumidor, num prazo determinado pela própria loja, para efetuar a troca. Umas dão 7 dias, outras dão 30. Uma vez assumido esse compromisso, nessa política de troca com o consumidor, isso passa a se vincular à oferta. Então, se ele se nega a fazer essa troca, uma vez assumido esse compromisso, se caracteriza o descumprimento da oferta, que está previsto no artigo 35 do Código, e passa a ser uma infração ao consumidor. Agora, as compras feitas de forma virtual, aí sim o consumidor tem o direito de se arrepender em até 7 dias após o recebimento do produto e fazer a devolução e receber o seu dinheiro de volta. São as compras feitas pela internet. Então, Dr. Kleber acabou de desmistificar uma certeza que a população tinha. É que podia comprar na loja, não gostar do tamanho, da cor e voltar para trocar. Então, na verdade, ele está dizendo aqui para a gente que isso são políticas de fidelização. Então, as empresas, elas admitem que a gente vá na loja trocar por uma questão de fidelizar o cliente, de tratamento com o cliente, mais uma vez que ela prometa que em 7, 10, 15 dias vai trocar, vai ter que cumprir. Exatamente. Que ele falou aí também, que eu entendi, que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro o direito de arrependimento, né, o direito de desistir daquela compra quando é feita fora do estabelecimento. Então, Exato. Por telefone, online, hoje em dia a gente compra muito online, pode existir, então, em 7 dias, não é um prazo mais largo, 7 dias pode existir. Depois do recebimento do produto, ele pode fazer a desistência e receber o dinheiro de volta. Tranquilamente, sem nenhum problema, está assegurado no artigo 49 do Código.
Joia. Então, agora que a gente já aprendeu que não pode simplesmente trocar, impor que quer trocar, mas se comprar online pode desistir, devolver, pedir o dinheiro de volta. Eu quero saber o que é venda casada, quando pode. Cheguei no cinema, comprei, levei minha pipoca, falaram não pode entrar com a pipoca que você comprou na doceria. E aí? Pode, não pode ser assim? Pois é, isso não pode, Michele, porque na prática isso se caracteriza uma venda casada, quando você condiciona a aquisição de produtos ou serviços a outros produtos e serviços. Então, como a finalidade do cinema principal é a exibição cinematográfica, né? A venda desses outros produtos são questões secundárias, né? O objetivo do cinema é a transmissão, a exibição do filme. Então ele pode sim adquirir essa pipoca, o seu refrigerante, fazer a compra em outro estabelecimento e adentrar no cinema sem a obrigatoriedade de adquirir lá. Isso se caracterizaria assim uma venda casada. Então, doutor Kleber, já que a gente falou do cinema e da pipoca, o senhor tem outros exemplos para ajudar a população, a gente ter isso claro na mente, dizer, isso é uma venda casada, eu não vou me vincular a isso, eu não vou admitir, eu vou falar que tem o Código de Defesa do Consumidor que está me protegendo nessa situação. Me diga outros casos, por exemplo. A gente tem casos, por exemplo, que as empresas vinculam alguns descontos à aquisição do cartão com a bandeira da própria loja. Então, já chegamos a ver casos absurdos de empresas que estavam dizendo que a compra em dinheiro em espécie era mais cara do que a compra no cartão de crédito da loja. Ou seja, claramente, isso se caracteriza uma venda casada por via oblíqua. Eu estou obrigando o consumidor, entre aspas, a adquirir um produto financeiro, que é o cartão de crédito, para obter aquele desconto. Então, a moeda corrente nacional teria menos valor do que o cartão de crédito da própria loja. Então, isso se caracteriza também uma venda casada por via oblíqua. Venda casada por via oblíqua. O negócio aqui é organizado, viu? Mas eu quero saber, então, aproveitando falando de venda casada, eu quero que a gente tenha mais claro, porque eu gostaria de entender melhor se é possível, se está autorizada a loja, quando você chega para comprar, que eles falam assim, se for no Pix é mais barato, no cartão de crédito é mais caro. Pode ser feito assim? Pode ser dado desconto por compra à vista em dinheiro, em efetivo, no Pix, ou não pode ser? Porque todo mundo tem aquela desculpa que eu não sei se é válida e eu quero que o Dr. Kleber nos explique. Não, é porque no cartão a gente paga a taxa do cartão, por isso é mais caro. Então eu queria que ele esclarecesse exatamente esse ponto. Durante muitos anos, Michele, desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, existia essa vedação. O consumidor não podia, na verdade o fornecedor não podia oferecer preços distintos para o mesmo item em decorrência da forma de pagamento que o consumidor optou. Então, isso gerava realmente muito transtorno e houve uma alteração, começou com uma medida provisória, que depois tornou-se lei federal e que garante a diferenciação de valores em decorrência da modalidade de pagamento. Exatamente por essas questões de taxas que são cobradas pelas operadoras de cartão de crédito, quando se faz, sobretudo, parcelamentos a longo prazo, 10 vezes, 12 vezes, alguns cartões de crédito fazem até 24 vezes e, obviamente, existem taxas que estão embutidas nesse valor e não seria justo que aquele consumidor que vai pagar em dinheiro em espécie, que vai pagar em Pix, que vai pagar no débito, ele ter que pagar o mesmo valor daquele que está pagando em 24 vezes no cartão. Então, a loja consegue ter um diferencial competitivo para aquele que queira fazer o pagamento à vista. Então, hoje, essa prática da diferença de valores no débito, no crédito, no Pix, ela é possível e é legal. Então, ela é possível, eu acho que, sobretudo, por um contexto em que no Brasil é usual que a gente parcele bens de pequeno valor. Você compra uma camisa de R$100, você parcela em 3 vezes, parcela em 4 vezes. Então, a ideia hoje, eu acho que é realmente que cada um assuma o custo de autofinanciamento. Exatamente, é mais ou menos essa perspectiva. Gostaria de entrar numa outra temática que eu acho que todo mundo tem curiosidade de escutar um pouco a respeito.
está muito disseminada a prática de golpes e fraudes virtuais. Todo mundo conhece alguém que sofreu algum tipo de golpe no contexto de banco. Se o banco é responsável, o que pode ser feito, o que são golpes, o que são fraudes que ocorrem nesse contexto virtual, sobretudo de banco, essa história de transferir Pix, esses golpes que a gente recebe ligação, diz que é de um banco ou algum contexto semelhante e a gente termina se convencendo da situação e o prejuízo aí às vezes é irreparável. Pois é, Michele, isso é uma questão hoje que está realmente sendo bastante debatida, bastante discutida. Para você ter noção, os bancos tiveram um prejuízo de algo em torno de 60 bilhões de reais no ano passado, só em indenização a clientes que sofreram fraudes virtuais. Então, antes de tudo, é importante diferenciar a fraude do golpe, né? O golpe é quando o próprio cliente é induzido a erro, né, pelo assaltante ou pelo estelionatário e ele mesmo dá a sua senha, ele mesmo faz o Pix, ele mesmo informa dados privativos, dados sigilosos da sua conta bancária, senha, oferece o cartão e ele mesmo operacionaliza isso em virtude desse golpe que é promovido pelos estelionatários. Já as fraudes são onde acontece a invasão do sistema financeiro, onde o estelionatário consegue, né, adquirir a sua senha através do que eles chamam de phishing, né, que é uma forma de captar a sua senha através do notebook ou através do sistema bancário, né, que eles chamavam antes de dispositivos de chupa-cabra, né, que pegava os dados do cartão. Então, toda e qualquer invasão ao sistema financeiro por hackers de forma que seja em virtude da falha do sistema de segurança do banco, se caracteriza a fraude ao sistema e, consequentemente, o consumidor que tem o seu cartão clonado, a sua senha clonada, ele tem sim o direito à reparação desses danos. A responsabilidade do banco é objetiva, independentemente de dolo, o banco tem sim a responsabilidade de garantir a segurança do consumidor. Isso é um direito básico, está assegurado lá no artigo 6º, inciso 1º do Código, a segurança do consumidor. Então, existe, inclusive, os doutrinadores falam na teoria do risco da atividade. Então, há um risco que a instituição financeira corre e, consequentemente, pela obrigatoriedade de dar segurança nessas transações, ela tem sim o direito de reparar o consumidor que sofre algum tipo de fraude. Então, só para a gente ter bem elucidada a questão, se é golpe e fraude, em ambos os casos, o banco ele deve responder de forma objetiva? Sobretudo nas fraudes, porque é uma questão que houve uma invasão do sistema. Já nos golpes, aí precisa analisar o caso concreto, né, se o banco teve, sim, alguma responsabilidade nesse processo. Mas, de antemão, na grande maioria dos casos, eles são responsáveis sim e inclusive de forma solidária, a operadora do cartão de crédito, né, o banco, a financeira, todas as instituições que estejam envolvidas nessa corrente de fornecimento de serviços financeiros, elas são também chamadas à responsabilidade. Então, golpe e fraude são diferentes. O golpe, pelo que a gente acabou de escutar, é quando a gente é induzido a erro, né? A gente é levado por coação, por erro mesmo, a gente é enrolado, como diz no nosso linguajar popular, e a gente termina transferindo dinheiro que não deveria, a gente acredita naquela conversa do estelionatário. Mas no caso da fraude então quando muitas vezes o dinheiro sumiu da conta, que alguém conseguiu acessar e fazer um saque, então aí é o caso de fraude. Perfeito. Vou entrar aqui em outra temática, mais uma temática. Temática do consumidor é bom porque a gente tem muito pano para manga. Vamos conversar sobre aquelas situações em que a gente vai, principalmente que agora está uma febre de cobrar estacionamento em todos os lugares, e a gente vai numa festa, perde a comanda, a gente vai no estacionamento, vai no shopping fazer uma compra, de repente a gente não sabe onde colocou o nosso ticket de estacionamento que tem que pagar, e aí é pago uma multa, às vezes porque
não sabe quanto tempo a gente ficou na festa, ou que a gente consumiu, ou no local que a gente eventualmente estacionou. Então, essas situações de cobrança de multa em caso de perda de comanda é legal, é possível? E se não for legal, como é que o estabelecimento ele vai poder mensurar o seu consumo para poder saber, enfim, a equação de quanto você tem que pagar? Pois é, Michele, esse tipo de questionamento, né, ele está lá previsto no Código de Defesa do Consumidor, no rol das práticas abusivas, no artigo 39 do Código, que é o maior artigo do Código de Defesa do Consumidor, que trata das práticas abusivas, e lá no começo da nossa entrevista eu falei que o Código era de difícil interpretação. Então o que é que diz lá o artigo 39 do Código no inciso 5, que é prática abusiva exigir vantagem manifestamente excessiva ao consumidor? Como é que o consumidor leigo vai conseguir interpretar isso? Né? Exigir vantagem manifestamente excessiva, ou seja, eu sou o dono do carro, eu entrei no estacionamento, estou provando, né, que tem o documento do veículo, a posse do veículo, né, minha carteira de habilitação, e aí está sendo cobrada uma multa porque eu perdi o ticket do estacionamento, quando na verdade deveria ser cobrado exclusivamente a tarifa do período em que o carro ficou lá estacionado. E quem tem a responsabilidade e a obrigação de saber o tempo que o consumidor ficou lá é o próprio sistema do estacionamento, com a detecção de câmeras, com o número da placa, identificando o horário que o consumidor entrou e cobrar efetivamente por esse período e não uma multa em virtude da perda. Isso se caracteriza uma prática abusiva, é ilegal e, inclusive, tem uma lei municipal em Natal de minha autoria que obriga a fixação de cartazes dizendo que esse estabelecimento é responsável pela segurança dos veículos aqui estacionados e que o consumidor não é obrigado a pagar multa em caso de perda do ticket do estacionamento. Isso se caracteriza uma abusividade. A gente falou do estacionamento, mas eu quero saber, quando a gente está na balada, que passa a noite inteira consumindo no bar, na festa, e eventualmente a gente não sabe onde está a comanda. Como é que funciona no caso de uma festa que você está consumindo? Pois é, também, independente da festa, do restaurante, todo estabelecimento que cria essa obrigatoriedade para o consumidor do pagamento de uma multa, do pagamento de uma taxa em virtude da perda dessa comanda, e não tem o controle efetivo da consumação desse consumidor, é sim caracterizado uma prática abusiva. E aí, ou ele vai ter que detectar no seu sistema, né, os produtos que foram lançados naquela comanda, ou ainda o código parte do princípio da boa-fé objetiva do consumidor, e que é a parte mais vulnerável dessa relação, a parte hipossuficiente, e a boa-fé objetiva do consumidor também é um dos princípios assegurados no Código. Por essa razão, o estabelecimento, ao cobrar a multa, sim a caracterização de uma prática abusiva e de uma exigência manifestamente excessiva ao consumidor. De modo que, então, os estabelecimentos eles devem ter mecanismos de controle, como câmeras instaladas e sistemas que controlem minimamente esse consumo que está sendo feito para que, se eventualmente, né, se perder uma comanda, ele não chegue lá com a multa de R$150, como a gente vê, porque você perdeu uma comanda de um lugar que possivelmente você estaria consumindo bem menos. Lógico, a gente sabe que o céu é o limite em termos de consumo, principalmente no contexto de festa e restaurante, mas não é razoável. Doutor Kleber, me diga mais alguma questão aí, que a gente está com o tempo no limite, mas me diga alguma questão mais recorrente, interessante, que o senhor quer colocar ainda na mesa para a gente deixar mais esclarecido para a população. Outra questão importante são as questões das cobranças indevidas, né? O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor fala da questão da cobrança indevida, inclusive do direito do consumidor de ter o ressarcimento do valor eventualmente pago em dobro, e também de que o consumidor não pode, não deve passar por situações vexatórias nessa cobrança de dívidas. Então, o que nós vemos hoje são verdadeiras máquinas de constranger o consumidor. Por exemplo? Com cobranças que se iniciam através de sistemas de telemarketing,
com ligações repetidas durante o dia inteiro, em horário de expediente, fazendo ameaças ao consumidor, ameaçando que olha, o oficial de justiça vai na sua casa, o senhor vai ser notificado, nós vamos entrar com uma ação judicial, e outros até dizendo, se você não podia comprar, não tivesse adquirido. Então são situações extremamente vexatórias, abusivas e, por que não dizer, até criminosas, porque há também a previsão dos crimes contra o consumidor no Código. Então, essas situações são recorrentes, as empresas terminam tendo metas e ganham comissões para captar esses recursos, né, de pessoas que já estão com dívidas acumuladas, e há casos, inclusive, de dívidas prescritas que continuam sendo cobradas e muitas vezes até o consumidor com o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito após o período de 5 anos. Então, são práticas abusivas que dão ao consumidor o direito da reparação e naquelas cobranças que são feitas, como eu disse, de forma equivocada, o consumidor tem o direito dessa reparação, da restituição em dobro e da reparação de eventuais danos. E além disso, há outros tipos de cobranças indevidas que muitas vezes o consumidor termina não questionando. Então está lá na fatura do seu cartão de crédito, taxa de segurança, seguro VIP, R$3, R$9, contribuição X. Então serviços que o consumidor não pactuou, que passam a ser cobrados, e por ser um valor pequeno, o consumidor, não vou perder tempo de fazer uma ligação, ficar 1h30 ouvindo a musiquinha tocar até ser atendido. Então ele termina deixando para lá. E no volume de cobranças indevidas, essas empresas terminam tendo um lucro altíssimo. Joia. Hoje nós conversamos com o Dr. Kleber Fernandes e ele trouxe muita informação preciosa para a gente enquanto população, enquanto consumidor. A gente falou de golpe, de fraude, a gente falou sobre muitas temáticas, sobre venda casada, a gente falou sobre cobrança indevida e com certeza esclarecemos muitos pontos importantes do nosso dia a dia. Até aquilo que ele falou também, quando falou assim, quantas e quantas vezes vem alguma cobrança da nossa fatura, uma taxa que por ser um valor muito pequeno a gente deixa para lá. Mas é importante que a gente questione porque são cobranças indevidas. Então temos o Código de Defesa do Consumidor, que temos aí uma obra do Dr. Kleber, que ele trouxe para a gente hoje, que é o Guia Prático do Consumidor, e com certeza hoje foi valioso e a gente agradece a presença do Dr. Kleber. Michele, eu que agradeço, vou lhe deixar aqui de presente o Guia Prático do Consumidor, para que você possa também ler, compartilhar as informações com seus alunos em sala de aula. Vou mostrar aqui para... Obrigada. Obrigada, doutor. É um prazer estar aqui com você no seu programa. Acredito que tenhamos aqui elucidado muitas dúvidas dos consumidores e estou à disposição para outros momentos, outras oportunidades, discutirmos sobre esse tema tão importante. Obrigada. E mais uma edição hoje do Me Explica Direito sobre direito do consumidor. Até a próxima.